Fala, galera do Movencast. Vamos receber nesse episódio o Roberto Reinst. O Roberto é um hiper especialista em tecnologia. Ele é conhecido no mercado como CTO e já trabalhou em diversas indústrias. E aí, já para começar quente, antes de dar até o boa tarde, pediram para eu falar por que Betinho. Ai. Vamos lá, vamos no quente, rápido. Primeiro, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês, gravando um episódio do Movencast. Betinho é um apelido que me acompanha, eu diria que há mais de 10 anos. Começou lá na Dafit, uma das empresas que eu passei na minha trajetória profissional. E um dia surgiu, fala com o Betinho, e impressionante que aonde eu segui depois disso, esse apelido me acompanhou. Eu gosto bastante, acho afetuoso. As pessoas chamam de Betinho e me carrega como um codinome bom aí quando querem me procurar. Isso virou uma marca aí e tem um afeto aí. Exato. Você já sabe quando vem um Betinho, você fala, pô, tem coisa legal Sim. vindo aí. Boa. E aí, eu vou usar o Betinho então, tá? Bora, eu vou lá. ter que me programar aqui, né? Bora, vamos lá. E, Betinho, conta uma coisa. Acho que você fez uma carreira sensacional aí no mundo da tecnologia. Muito conhecida aí, né, por todo o ecossistema. Mas conta um pouquinho pra gente, cara. Como que você começou a sua jornada? Foi na tecnologia mesmo? Ou foi em uma outra área? Conta um pouquinho da sua história para dar uma referência para a galera de casa, assim, Legal. Da origem, né? Legal. A minha formação acadêmica foi em tecnologia, ciência da computação, sistemas de informações. Então, eu comecei na tecnologia. Eu não me via iniciando ou trabalhando dentro de programação, apesar de eu ter programado em algumas linguagens. Lá atrás, C, Borland era a minha vida. Então, eu comecei o início da minha carreira profissional próximo de linguagem de programação, mas eu sempre ocupei uma posição que era uma posição, talvez, numa discussão mais próxima de negócio. Tá? Ao longo da minha carreira, de forma intencional ou não intencional, eu fiquei sempre muito próximo das decisões que eram relacionadas à arquitetura de negócio da companhia. Então, as pessoas me viam com um desafio, um crachá de tecnologia, porém conversando na mesa sobre temas que não é tão natural para uma pessoa que vem de carreira técnica. E ao longo dessa jornada, desses anos que eu vim trabalhando, isso sempre foi fortalecendo. Hoje as pessoas conversam comigo e algumas falam, pô, Betinho, talvez você tenha mais proficiência, por incrível que pareça, hoje como uma pessoa de negócios e produto, às vezes, quem conversa contigo, às vezes, talvez nem percebe que a tecnologia é um atributo que já é seu, mas não é isso que você dá peso quando você conversa, porque o contraponto que você coloca, as discussões te levam para um terreno que as pessoas não imaginam que você vai desempenhar, que é um terreno de discussão de arquitetura de negócio, arquitetura de produto, um viés diferente, até um bicho diferente dentro da tecnologia ou para quem vem de carreira técnica. E aí, então, desde o começo e até hoje, né, isso é um dos pilares aí que você manteve. Ou seja, mesmo tendo uma posição de CTO, exato, não é a tecnologia que manda aí nas suas sinapses, não, é isso que você está exatamente, não me sinto governado tanto por tecnologia. Me sinto, às vezes, até defendendo pontos de vista de áreas não tecnologia, em discussões de tecnologia, vestindo o argumento, né? Mas isso só fortaleceu a discussão, porque eu acabo entendendo modelos de negócio, dessa arquitetura de negócio, visão de produto, visão de cliente, customer centricity, enfim, eu entro mais nesse terreno ultimamente, e posso te falar que foi os últimos 10 anos, tanto que meus últimos desafios profissionais, 2 deles eu fui com uma cadeira de CPTO, que é uma nomenclatura ainda no Brasil, eu diria meio pastosa, não pegou, né? Chefe de produto e tecnologia. Normalmente essas cadeiras são segregadas no ambiente corporativo ou na visão empresarial. E as 2 vezes que essas 2 valências, essas 2 competências ficaram comigo na mesma cadeira, para mim me gerou desafios, me geraram aprendizados, me geraram erros, acertos, mas me fortaleceram. Então, hoje, quando eu sento para discutir uma temática, um tema de business na mesa, talvez você, não me conhecendo, não consiga indicar que eu sou um profissional exclusivamente de tecnologia, dado o peso, a discussão, o que eu quero aprender ou contribuir num tema não tech. Essa polivalência, você vê que é uma tendência natural que o mercado está forjando, dada a revolução de tecnologia? Sim, mas não é, talvez, somente
um vetor que impulsiona isso? Primeiro que tecnologia, durante muitos anos, brigou para não ser uma área tiradora de pedido. E a única maneira dela despir essa roupa de ser vista como uma tiradora de pedido é ela entender do negócio. Ela sentar na mesa para discutir negócio. Então, eu acho que na última década, tecnologia talvez recebeu o convite de ter um pensar diferente, um resultado direto no negócio, contribuir na última linha das companhias, né, na linha de lucro líquido. Então, eu acho que começou um movimento gradual dos profissionais de tecnologia saírem um pouco daquela ostra de uma entrega técnica com perfeição para uma entrega de resultado de negócio com perfeição. Perfeito. E aí vira um timbre diferente de trabalho, de modus operandi, de relacionamento com outras áreas, de entender a missão da tecnologia, mas com uma visão muito de impulsionar o ponteiro de negócio, né? Uma entrega técnica bem feita para um produto mal pensado não serve de nada. É lixo eletrônico, é da lixo digital, né? É da excelência no fracasso. Não. Uma excelente entrega técnica, ela só deveria ser pontuada ou reconhecida se aquilo que ela fez, somado a tudo que é esperado no ambiente de negócio, aconteceu depois disso. Essa data que você fala, né, de 10 anos como referência, é bem a data que a gente vê das grandes transformações corporativas, né? Começou a transformação ágil, teve um pouco de processo, muito processo, aí começou a falar um pouco mais esse modelo de atendimento diferente. Sim. Aí veio a digital, aí acho que dado os fatos de pandemia, né, esse baita desafio, aí o pessoal já fala da hiperdigital. Então essa mudança do modelo de como a tecnologia expõe seus serviços e atende os seus clientes, foi esse caminho onde você Sim. entende que começou a... É exatamente isso. Mas se eu fizer um de trás para frente, se a gente pegar de 2010 para frente, as grandes ondas do mercado de mudança de tecnologia, que convidaram tecnologia a entrar no negócio, aconteceram numa sequência muito lógica. Se você olhasse de 2010 a 2014, os grandes talentos de negócios e tecnologia estavam muito dentro do varejo. Né? Varejo digital, os e-commerces crescendo no Brasil, surgindo as primeiras operações. De 2014 a 2018... Essa mão de obra, esses talentos de produtos, negócios, tecnologia foram drenados pela indústria financeira. Então, os grandes bancos, os grandes conglomerados de financial services, bancos, corretoras e seguradoras, drenaram essa... Quase um buraco negro, né? Puxando todo mundo do entropia, mercado. Precisamos de gente. Puxou. Depois disso, o que você viu é que houve de certa forma, uma distribuição desse 2018, 2019 para frente, dessa mão de obra qualificada que já entendia o digital, né? Isso acabou indo para o segmento de saúde, segmento de educação, segmento de serviços digitais, segmento de outros varejos. Então, hoje está meio distribuído, ao meu ver. Mas essas duas grandes ondas, para mim, foram muito claras. Eu fui parte delas, porque eu saí de um e-commerce e fui para um banco. Só que quando eu olho a minha carreira e olho dos meus pares, eu falo dezenas de colegas de mercado que estavam no varejo e que fizeram o mesmo movimento. Sim. E depois de financial service, foram para outras indústrias para performar, trabalhar, aprender. Esse ponto que você trouxe é muito legal. Eu às vezes até tenho um pouquinho de dificuldade de expressar quando converso com as pessoas. No caso, né, que a gente teve um histórico muito forte nessa onda na questão da agilidade, né, como método e tudo mais. Aí o pessoal, o ágil acabou, o ágil morreu e tal. Eu falo, cara, vocês não sabem o quanto eu fico feliz de ver que uma coisa que era nichada agora está built-in, está embarcada. Então, na verdade, o propósito inicial que as pessoas trabalhavam para levar modelos mais eficientes e práticas, ágeis, seja qual for, Sim. acho que a gente conseguiu. E aí, quando você falou agora da questão das indústrias, e eu fui fazendo aqui, é bem interessante mesmo, porque acabou tendo uma... a palavra contaminação relembra coisa ruim às vezes, né? Mas foi uma contaminação positiva, né? Contágio. Olha que legal, melhor ainda, né? Contagiou, levou um estímulo e foram formando turmas, né? O Brasil acelerou muito essa vertente, né? Saiu do... Deixa eu fazer uma pergunta. Dentro dessa transformação toda que a gente falou, né? E né, até remeter a uma coisa própria, a gente via aquelas soluções que era quase os comandinhos lá, né,
dos sistemas operacionais, das ferramentas lá, S1, Enter e tal. Você entrava, por exemplo, num canal de um banco, você falava, não é possível, eu estou operando o mainframe aqui através do celular. Sim. E hoje o negócio é de ponta cabeça, né? Tudo customer centric e Sim. tudo mais. Essa jornada de transformação já acabou? O que vem pela frente? Tem algo... saiu do processo, está no customer centric. Tem algo a mais ou é mais dentro desse sistema? Eu acho que vai continuar evoluindo. Na verdade, está no meio de uma longa jornada. E eu vejo já temas de interação homem-máquina acontecendo para usabilidade e experiência. Porque hoje a gente fica muito, talvez, imerso num contexto de experiência design de tela. Isso, exato. Mas a gente já começa a ver, já de longa data, relógio inteligente, agora é anel e os IoTs, como se falavam, talvez como wearables, coisas que você veste e trazem uma captura de valor, né, de relacionamento com algum produto, vão começar a acontecer com mais força. Né? Eu acho que o celular ainda ele sobrevive como um bem imprescindível de vida, mas se você me perguntar, daqui quanto tempo você acha que isso começa a perder um pouco da acessibilidade? Porque outras alternativas de experiência e usabilidade vão surgir. Eu estou para te falar que talvez entre 3 a 5 anos a gente comece a ter novidades muito espertas de usabilidade, né? E de usar displays diferentes, né? E fugir um pouco do contexto do celular, porque vai ter muita coisa em estrutura menor, com especificidade ou nicho, com experiência diferenciada para te dar isso, né? Eu vou pensar uma coisa muito doida, né? Você diz, dividir um pouco essa missão do celular de ter o ponto de contato único da tecnologia, mas, por exemplo, eu vejo muito a galera do óculos, aí tem o Ring, aí eventualmente alguma coisa que a gente vai embutir já Vamos lá, executa. Alexa. Ninguém fala tanto, mas a Alexa já é um canal de relacionamento de experiência para produtos. Ela já faz uma série de coisas. O Elon Musk está trabalhando com a Neuralink. Isso. Já começa a acontecer coisas importantes lá, não só no campo da saúde, da reabilitação física das pessoas, mas eu acho que tudo começa a ter um entorno muito acelerado, né? A gente entra agora, eu acho que, para mim, o século XXI e essa década que começa agora vai fazer uma curva J nesse tipo de coisa, de experiência. A gente vai ser embarcado de tanta coisa nova e muito rápida que a tela do celular, para mim, de 3 a 5 anos, é algo que a gente vai estar conversando como uma complementaridade e não uma essencialidade como ela é hoje. Qualquer um aqui nesse prédio perguntava, você prefere perder a sua carteira, a chave do carro ou o celular? Eu duvido que alguém fale o celular como primeira opção, né? Qualquer outra coisa menos ele. Eu acho que não serão tantos anos até a gente sair um pouco desse celular, dessa dependência de celular, de device móvel. Muito interessante. Dentro dessa questão de tecnologia e tudo mais, né, que a gente foi um pouco para mais futurologia, dentro do ecossistema corporativo hoje, você vê que as empresas já consomem ou já fornecem para os seus clientes e colaboradores essa experiência digital. Algumas indústrias se destacaram. Como que você vê, no ponto de vista de especialização sua, como que está no mercado brasileiro essa questão do uso da tecnologia de fato, o GenAI e outras temáticas aí que você possa considerar como essenciais? A despeito da tecnologia, do hardware, o que todos estão trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana e o ano inteiro, é literalmente a palavra não é boa, como você deu uma palavra que não era boa, né? Da contaminação, o sequestrador de dopamina, né? Porque quanto mais dopamina você gera nas pessoas, independente do que você vai ofertar como produto ou serviço, você conquista. Antigamente se falava, né? Poucos cliques, design visual, tudo isso já está dado, tem que ser. Mas se você não consegue gerar uma experiência que gera satisfação, alegria, dependência emocional positiva daquilo, você não está trabalhando o melhor atributo de experiência, dado que software e hardware já tem o que tem de melhor. Então, como é que se faz isso? Então, hoje as grandes marcas que se posicionam com produto digital porque estão indo bem, porque dedicam esforços em fazer esse sequestro de dopamina do bem, de garantir que a pessoa, quando está usando, ela usa isso de uma forma saudável. E por que eu estou usando a palavra saudável? Porque a gente tem exemplos de sequestro de dopamina que não é legal, né? Está falando de apostas eletrônicas, jogos, tudo mais. Isso é uma dopamina que te gera um problema de saúde pública muito mais grave, por se não dizer global. Mas essa dopamina boa, de uma boa relação e de ter um consumo de um produto ou serviço que te agrega algo que faz sentido e não é lesivo
ao senso comum, ao senso individual, é o que vai valer. Essa descoberta quase, né, neurocientífica aí, né? Porque as grandes empresas usam, né? Eles usam os neurocientistas para direcionar e orientar o pessoal da tecnologia, de produtos, inovação, para fazer isso. O que você está comentando é o seguinte, deixa eu tentar entender. E se tem um elo com o apontamento que vocês anteriormente. O celular, como tela principal, pode perder um pouquinho de espaço, porque o IoT, que era algo que veio, o IoT / wearable, né? Que veio muito forte, mas que desacelerou, Sim. vai acelerar. Aí você tem todo esse estudo, esse conhecimento do funcionamento do cérebro, né? De como chamar atenção. Recompensas. Gamification generalizada. Isso aí. Que me parece que tem o quê? Pelo menos eu vou falar como usuário, de uns 2 anos intensificaram absurdamente. Mas acho que são estudos mais antigos. Existe há muito tempo, mas os últimos... Pode falar. Os últimos 2 anos, 3 anos, isso virou uma absurdo. Febre. O estudo de neurociência e como se entrega premiação e recompensa por experiência se tornou talvez a bola da vez quando você está pensando em design e experiência. E aí, quando você citou aquele anterior e esses dois juntos, você acha que por isso que talvez vai dar o tal do J, é isso? É isso aí. Não vai ser um crescimento... Não. Ok, pode ser exponencial. Não, mas é um exponencial porradão mesmo, é um J. É a soma de múltiplas possibilidades de experiência somado a essa geração de sensação de realização, de premiação, de engajamento, é o que vai fazer a diferença. Eu não esperava que a gente ia entrar nessa linha de discussão, mas não vou ser o foguete do Elon Musk, não vou voltar para o tradicional que a gente faz aqui, não. Como você... Até para eu aprender e para pegar a oportunidade. O GenAI, vou partir de uma premissa, eventualmente você pode não concordar, mas o GenAI é uma disrupção de fato, não é uma evolução, nem uma baita evolução, é uma disrupção, vou colocar isso como uma premissa. Se esse cenário que a gente está construindo aqui junto, ele se materializar, e tem grandes evidências que vai materializar, nós vamos passar de uma disrupção de tecnologia para uma disrupção social? Eu fui junto na sua aí, Victor. Pergunta boa. E daqui a pouco eu chego no ambiente de trabalho. Eu acho que a GenAI vai trazer para o mundo dos negócios, ou para as relações humanas, uma mudança tão grande quanto foi a internet para os negócios. Não existe negócio fora da internet na economia moderna. Ponto. Sim. Isso é ponto pacífico. E da internet anos 96 a 2000, é isso? Final do século XX, a última década do século XX, a primeira de agora. Então, para mim, vai ser tão impactante quanto. Tá? Acho que ainda está na superfície muito longa do benefício da GenAI. Né? Estamos, nesse momento, exercitando muito mais a camada de agentes. Sim. Agente para tudo, para resolver. Mas aí, dá certeza de que vai mudar as relações sociais, eu tenho o direcional de que sim, mas eu não tenho claro na minha cabeça a que ponto isso acontece. Eu sei que vai, mas tangibiliza. Me falta um pouco de percepção. Onde seria o projetado disso? Okay. Dizer, cara, mudou as relações sociais. Entendeu? A gente vê, né? Hoje tem adolescentes que dizem que se relacionam melhor com um amigo de AI do que um amigo da vida real. Deixam de ir para uma festa porque tem relacionamento com uma persona de AI e tal. Isso, para mim, é um pouco distante. Eu estudo, mas ainda tenho uma curva de aprendizagem minha para entender que isso está acontecendo, talvez na minha geração. Mas essa é uma transformação que talvez esteja acontecendo, né? Então, talvez profissionais como você estão iluminando esse túnel, né? Estudando. E aí vai ser learning by doing. Vamos fazendo. Quando a gente transborda isso, sai um pouco do ambiente da nossa vida, no CPF, vai para um CNPJ, o que mais me preocupa hoje é que eu vou usar nenhuma com algum risco, tá? Porque eu não tenho grandes exemplos, mas nenhuma arquitetura empresarial hoje está suficientemente preparada para receber os ativos de inteligência artificial com a governança e a responsabilidade social, a responsabilidade dela que ela deveria ter, o cuidado que deveria ter pelo uso. Entendeu? Isso... Então, essa arquitetura empresarial hoje, acho que tem uma jornada que todos estão trabalhando, todos acelerados,
Mas essa arquitetura empresarial, a ponto dela ser aberta, preparada e governada de maneira saudável, ainda eu acho que tem uma trajetória a ser cumprida. Então, o que a gente fica hoje fazendo? Estamos aprendendo com os modelos, mais de um. Estamos já criando FinAI, né? Além do FinOps, agora tem o FinAI. Estamos olhando como a gente governa o mínimo. E o mínimo está onde hoje? Em muitos agentes, em modelos estressados e tentando manter um bom nível de saúde nisso que está acontecendo em todas as perspectivas. Ou seja, que você coloca, uma vez que é em descoberta, coisas acontecendo, tentar governar no mínimo para não ficar fora de uma jogada ou encaixotar. Exato. E a organização está preparada para shiftar, porque me parece que alguns shifts vão acontecer. Sim. O ponto que talvez mais preocupe o governo. Governança, a gente até sai do outro lado. Agora, o uso responsável ainda tem chão para fazer. Talvez eu vou fazer só mais uma pergunta no mundo da Bora. visão estratosférica. Depois a gente vai trazendo até, mas eu falei que eu não ia perder a oportunidade, que às vezes não é... não é sempre que dá para buscar um papo desse. O Wearable. IoT. Era da época 2005, alguma coisa assim. O Wearable mais novo, aí... Mais novo nada. Bem antes tinha a parada do Java, né? Mas enfim... Aí começa, aí tem o ring, relógio, não sei o que lá, óculos, aí camiseta, vão colocando e tudo mais. Sim. Só que tem uma tecnologia que ela também tem potencial disruptivo, que é a quantum computing. Sim. Não vou citar o contexto, mas certa vez eu fiz uma pergunta para o meu amigo, que é do mercado financeiro. Eu falei, cara, lá dentro da arquitetura de soluções de vocês já criaram o botão vermelho para que é quando alguém falar que fez a parada funcionar? Porque vai ter que desligar na hora, né? Sim. A parte de segurança, sistemas de transação, todos eles vão cair. Como que o mercado se prepara ou não se prepara e deixa acontecer e a gente vai ver o que vai fazer? Ou tem um botão vermelho? Nossa, começou, aí aperta o botão vermelho e sai do... Estou exagerando, Roberto? Não está exagerando. O problema é que eu acho que ainda está num... Quer dizer, a despeito de ontem, né? O Google anunciou o Willow, que é o chip que resolveria um problema de não sei quantos centilhões de anos em 5 minutos. A computação quântica ela vai colocar a gente num outro patamar. Até eu vi a história do Willow essa semana, sempre se falava que a computação quântica era muito caro. Então, o risco dela invadir os negócios por até cybercrime era tão caro que ninguém conseguiria. E também, a hora que surgisse isso, a criptografia quântica seria o contraveneno. Ok. Teria um análogo na mesma língua. A criptografia quântica combateria um tema de cybercrime ou de cibersegurança quântica. Então, até esse momento, está muito longe o suficiente para se preocupar e é um tema a ser, quando muito, monitorado. A partir do momento que o Google fala que fez um chip, mesmo caráter de ensaio, e só isso já fez as ações da Alphabet subir 10% e as recomendações de investimento subirem, significa que algo que era taxado como muito caro começa a se tornar um pouco mais acessível e execuível no dia a dia. Se eu não me engano, o número era, não sei quanto, 10 centilhões de anos. São 25 zeros para resolver, virou 5 minutos. Aí você fala, opa, alguém achou um caminho alternativo. A computação quântica, a hora que ela surgir, ela vai resolver problemas inúmeros. Fabricação de remédio, validação de remédios novas drogas, solução de doença, diagnósticos que são complexos. Toda a parte prescritiva, né? Toda a parte preditivo, prescritivo. Exato. Tudo isso vai ser embalado numa coisa simples de fazer. A gente fala de medicação, mas a gente começa a entender remédios, a medicina de precisão, remédio sob medida feito para o teu nível celular. Robótica depois também. Esse tipo de coisa vai começar a se tornar muito mais barato ao longo do tempo. Tá? E o processamento de algumas coisas, cálculos que são muito complexos hoje, vai ser algo trivial. Para o lado do bem, para o lado do mal. Me dá um lado do mal, Roberto. Além do cybercrime com a parte quântica, você vai começar a ver exercício militar usando capacidade quântica para algumas outras coisas que não são desejadas. Então, assim, hoje é um tema que a gente muito mais monitora até essa notícia que saiu ontem, que essa aí causou um efeito wow. Né? Cada país, cada nação está trabalhando com a sua agenda de computação quântica. Né? Agora, a disputa de espaço é por NPU, né? Não é mais CPU, GPU, é NPU, unidade de processamento neural. Mas, em algum momento, a gente vai começar a receber doses contínuas de
grandes empresas associadas a governo ou não fazendo evoluções no hardware, software, no artifício, no modelo que entrega a computação quântica a um custo mais barato e resolvendo problemas de uma forma que a gente nunca esperou resolver, né? Eu não lembro se eu prometi que ia ser a última pergunta mais filosófica, mas tenho mais uma. Bora. Eu participei de uma palestra e tinha um humorista que se especializou em uns temas assim, muito legal, cara, assim, me tocou bem. E aí ele fez a pergunta. Chama Marcelo Gum, um rapaz. Conheço. Ele fez a seguinte pergunta. Ele falou assim: será que a IA é mais para máquina ser mais máquina e deixar o ser humano ser mais humano? Ele começa essa brincadeira dizendo assim, pô, porque aquele cara que trabalha que nem um louco, faz um monte de coisa, gera um monte de resultado, ele é uma máquina. A gente, mas, pô, por que o cara é uma máquina, né? E ele traz essa visão. Você percebe, você falou, né, dos os agentes, né? Basicamente é como fazer melhor aquilo que a gente já faz. Essa é a IA da máquina para máquina, né? Sim. Aí a gente tem a vertente da IA, como falo, por $20 você tem o melhor assistente do universo, né? Sim. Você acha que... Qual que é o balanço que você vê? É mais máquina para máquina? É mais para ajudar a máquina a ser mais máquina? Ou é para e também vai causar o ser humano ser mais humano? Ou seja, aquelas profissões do futuro vão ser as mais relacionadas às temáticas humanas, solução de problemas não Pergunta conhecidas. Boa, cara. Difícil. Culpa do Marcelo Gum, tá? Não, créditos com Marcelo Gum. O ponto é... Eu acho que as relações humanas, o ser humano deixa de ser humano não por causa da máquina. Deixa de ser humano por uma série de outros fatores, né? Não quero acreditar que a tecnologia seja a exclusiva culpada disso. Óbvio que ela tem um peso, né? As pessoas se isolam pela tecnologia. Se você perguntasse o que seria o sonho perfeito da tecnologia, e aí eu remeto para minha infância, o desenho dos Jetsons, né? Sim. Os Simpsons da política, né? É o Jetsons da tecnologia. Que tinha babá, que tinha o carro que dirigia automático, o carro voava, e, enfim, tinha tudo, né? Então, se a gente olhasse o lado glamouroso da tecnologia, a gente esperaria que chegasse nisso, né? Para mim, eu acho que a IA, se ela bem administrada, ela pode ser talvez um exercício, um complemento das boas relações sociais. Porque ela tem benefícios, né? É sensacional, né? Educação, o potencial é infinito. Coisas que você dependia, às vezes o acesso era muito complexo para você ter uma informação, aprendizado faz. Isso te dá eficiência, né? Pô, eu fui no evento do Gartner agora em outubro, lá fora, e uma das palestras principais do Gartner falava que no mundo, globalmente, existe uma média de que as empresas, os colaboradores já estão usando, em média, 43 minutos de AI ao longo do seu dia para ganhar tempo. Excelente. Aí você fala assim, ok, eu tenho certeza que algumas áreas, eu falei isso numa conversa que eu tive, não são 43 minutos, tem determinadas pessoas que talvez estejam usando 2, 3, 4, 5 horas de AI ao longo do dia delas. Até pouco tempo atrás, a gente usava AI sem perceber, né? Sim, é que tem uso direto e indireto, né? Eu acho que essa visão é algo do tipo que ela entra num ChatGPT da vida, num Gemini e vai fazendo alguma coisa. Sim, hoje vou trazer um pouco para o mundo da tecnologia. Bom, um desenvolvedor hoje, com uma Dev Experience já First AI, ele usa as ferramentas que o código dele já vem sendo corrigido automaticamente, que já faz cobertura de teste unitário. Se tiver a parte de front-end, ele vai fazer a automação funcional da tela, vai fazer o path to production já com observabilidade, ou seja, ele vai fazer tudo aquilo que dependia de um grupo de pessoas trabalhar de forma sincronizada, orquestrada, viabilizar, né? Talvez você tenha condição de olhar que a AI vai acelerar muito essa jornada. Hoje o desenvolvedor faz isso, né? E já começa, em breve deve surgir o primeiro unicórnio do mundo que o fundador e o faz tudo vai ser uma AI. Pô, será que a gente vai ter isso? Okay. Não duvido disso. Ou podemos ter uma empresa que tem só uma pessoa de produto, se é que precisa dela, um CEO e a AI executando. Só a empresa de PO, né? Talvez nem o PO, mas enfim, talvez só o CEO. Não, hoje a gente vive a discussão de empresas de PO e tudo como serviço. Você tá além, né? Então na minha cabeça,
voltando à tua pergunta, eu acho que, dependendo da forma como o ser humano usa qualquer tecnologia, ela pode ser positiva para a relação social ou extremamente maléfica. Depende do uso que você faz dela. Sim. Porque se você olhar pelo o bom uso da AI, ela é revolucionária, ela deve mudar muito. Deveria dar qualidade de vida, deveria fazer o ser humano trabalhar menos no escritório, deveria acelerar o trabalho, deveria entregar mais resultado, enfim. Tem outros problemas de AI que a gente pode falar aqui, né? Consumo de energia, água e outras coisas que a conta já está chegando, mas é isso. Show de bola. Deixa a gente baixar um pouco das camadas aí, Ué. né? Acho que foi bem inspirador. Dá até vontade de ficar umas 10 horas falando desses temas, ainda mais com uma Boa personalidade como você. Hoje a gente tem no Brasil aí, eu não sei números atualizados, não sei números fora do Brasil, mas no Brasil a gente tem um déficit muito grande de profissionais de tecnologia, né? Sim. Como você vê que as empresas estão atuando nisso? Quais são os caminhos ou competências que você enxerga que para esses profissionais ou para as empresas ocuparem ou gerarem esse campo de jogo favorável aí para fazer essa atração de talentos? Bom, assim, se você perguntar pelas características mais básicas, mais importantes, muito importante, você perguntar, Roberto, o que você olha, né, num profissional que quer trabalhar com isso, quer crescer ou quer entrar no mercado? Primeiro ponto é raciocínio lógico. Eu acho que se a pessoa ela exercita e vai melhorando em lógica, isso faz benefício em várias coisas na vida dela. Amplo espectro, né? Amplo espectro, mas raciocínio lógico é importante. Raciocínio lógico permite questionar, aprender, ter contraponto, ter ponto a favor, fazer defesa. Então, o raciocínio lógico ele te traz uma provocação e desenvolvimento muito forte. Tá? Não à toa que, em muitos lugares, né, o raciocínio lógico ele é quase que um pré-requisito, porque existe um ambiente que te promove a estar toda hora pensando o porquê das coisas. Tá? Segundo, se você prefere um excelente desenvolvedor, mas um cara que não está ali dando sangue dele, vou usar essa expressão. Ou você prefere um cara mediano, mas muito esforçado? Eu prefiro o mediano muito esforçado. Eu tenho zero dúvidas. O problem solver que diz, não, eu não sei, mas eu vou atrás, me interessa mais do cara que sabe e faz, talvez no tempo ou na vontade dele, ou na ambição dele, tá? E aqui eu não estou criticando nenhum bom desenvolvedor, eu só acho que a pessoa que tem atitude, né? ato de atitude, de querer fazer, de querer aprender, de se mostrar um eterno aprendiz, e isso me agrada bastante no perfil profissional de um cara de tecnologia, né? Outro ponto a gente agora está justamente num contraponto, né? A pessoa que resolve ser um programador, além de ter um pantone de possibilidades de linguagem, várias. Vai passar por Java, vai passar por Go, vai passar Lang, LangChain, Python, não sei. Ela vai React, Node, ela vai circular um mundo e dificilmente alguém vai ser tão full stack ou tão proficiente em tudo, né? Então, eu acho que ela deveria pelo menos fazer uma escolha que talvez entregue o seguinte: esse modelo de linguagem me permite ter uma visão lógica de construção de sistema que todas as outras também tenham. Porque a gente vai chegar uma hora a discutir arquitetura de sistema. E por que eu estou falando que o contraponto hoje você ainda tem desenvolvedor codando ou desenvolvedor sendo assistido por AI. A AI vai substituir um desenvolvedor no mundo? Em algum momento vai. Nós vamos atingir essa perfeição. Não sei em quantos anos, mas uma hora vamos chegar nisso. Mas hoje, nada substitui, na hora que sai um código de uma AI, um desenvolvedor experiente, que é o cara que tem na cabeça dele, no intangível ainda da AI, uma visão de arquitetura tecnológica, de arquitetura de solução, de escalabilidade. Reuso, talvez. Reuso, observabilidade. Uma visão de sistema que vieram dos aprendizados dele, que ele está tendo, está estudando, muito mais ampla e que a AI ainda não esteja maturada para entregar. A AI pode entregar um sistema operacional, funcional, lindo na produção, ou um código que vai subir. Mas talvez ela não entregue com essa visão de, cara, isso escala, é um código íntegro, é resiliente, tem performance. Essa preocupação ainda não está embarcada no que sai de um código da AI. E aí o bom desenvolvedor que se preocupa com isso, vai ter a capacidade de usar a melhor parte desse código, usar ele na totalidade e melhorá-lo, quebrar ele, jogar fora, mas sim, ele vai ter essa capacidade. Pegar um insight, às vezes, que o código, nossa, eu não faria assim, puta, que legal que foi feito, né? Pode fazer o que a AI fez ou melhorar o que a AI Exato. fez. E retreinar a AI para que o próximo código desse tipo tenha a opinião dele, o input dele. Sim. De novo, a gente fala dos atributos de escalabilidade, disponibilidade, performance. Cara, isso a AI ainda vai aprender.
está fazendo, mas não está ainda como um código minimamente aceitável. Então, eu acho que a escolha de um stack tecnológico básico que dê uma visão arquitetural, ser um eterno aprendiz, bom de lógica e fazer, sabe, o aprendizado. Estuda, estressa com IA e vê o modelo. Esse código gerado pelo Gemini sai de um jeito, pelo Copilot do outro, pelo Llama por algum modelo proprietário, pelo Cloud. Quando você olhar esse código, muito provavelmente você vai saber fazer as melhores escolhas do que você quer usar. Isso, e aí, deixa eu ver se complementa com uma questão de uma análise crítica também, né? Sim. Ou seja, não só utilizar. Pô, você deu uma sopa de letrinhas bem interessantes aí, né? Porque são competências bem... E o que mais engraçado... a parte técnica, embora você falou, né? Tem uma questão de... Foi a segunda vez que eu vi isso hoje, tá? De indicação de profissional. Falei, legal, cara, tem uma sopa de letrinha, mas pega uma. Mas você foi mais específico num sentido, pegue a cobertura de ponta a ponta. Sim. Aí só para eu tentar traduzir, para ver se eu entendi certo e eventualmente a galera de casa. Não importa muito qual a linguagem, ou eventualmente a combinação de uma ou duas, mas se você achar uma que se você pegar um papel em branco você conseguir cobrir ela de ponta a ponta, mergulha nessa. Sim. Porque aí você vai entender a vertical completa. A arquitetura por uma visão mais integral, sabe? Mais completa. Ok. E aí, eventualmente, depois você adapta e começa a andar para o lado. É isso. Do que ficar na base andando para o lado. Porque hoje, se você perguntasse assim... Vamos falar das linguagens comerciais, tá? Porque também tem um monte de linguagem, mas poucas... Assim, existe um grupo que é muito usado hoje comercialmente, nas grandes empresas, e tem outro grupo que não é tão usado, que é mais complexo. Se você olhasse 10 anos atrás, talvez a gente reduzisse o mundo comercial, lá 2014, né? Talvez tivesse ali de 4 a 6 linguagens dominantes, tá? Com no mundo envergadura de uso corporativo. De uso corporativo. 4 a 6 de uso dominante. Tinham outras, mas de uso dominante, vamos olhar, né? Aquelas que têm mais uso. Se você olhar hoje e me perguntar quantas são de uso dominante, eu confesso que está nublado para mim, porque eu acho que esse número talvez tenha passado de 15 quando eu converso com as pessoas. Né? Você vai num lugar... puxa, aqui a gente respira Python, agora com AI LangChain, agora né? Go. Aí tem isso, e aí, putz... Para isso o Python é legal, mas aqui é outro. Aí tem o React, como eu falei, tem o Node, tem gente que usa Java, e o Java ainda tem muito valor. Você começa a olhar e fala, cara, e aí, o que eu faço? Eu não vou ser bom em tudo. Vou fazer tudo nota 6. Então, por isso que eu acho que uma escolha mais granular, mais pontual, de uma ou duas linguagens, que dê uma visão de stack fim a fim, talvez te dê uma visão mais de arquitetura tecnológica e de visão de alcance. Né, no momento aqui eu vou contar, né? Eu às vezes entro no modo dev, né? Às vezes não. Cerca de 12 horas da minha semana, 12 a 15 horas eu estou no modo dev. Com o AI parece que tem 10 pessoas junto comigo, porque né, eu tenho senioridade, então é mais fácil distrair. Mas você falou várias linguagens, essa você vai dar risada. A quantidade de solução recente que eu fiz de automação com o PowerShell do Windows... Bastante coisa. É inacreditável, cara. Eu vim do mundo Linux. Então, o Shell Script era algo que eu sempre sabia que dava para recorrer bem e fazer coisinhas interessantes. Quando eu comecei... Eu não tenho zero noção. Se você pedir para fazer algo parado do PowerShell, não sai. Só que conversando com o ChatGPT... Não é nenhum Copilot mais especializado. É um ChatGPT normal, lá, aquele que a gente faz. Cara, dá para fazer tanta brincadeirinha só com o sistema de arquivo, para mudar a pasta de um lugar que pega e sincroniza. Aí chama a API da AWS. E aí, isso que você falou, né? Qual que é o full stack aqui? Não tem, cara. Não tem. É voltado na solução, né? Voltado na solução e cada vez mais também... a vertente continua muito forte de soluções de low-code e no-code. Eu vou te dar um exemplo, né? Há 15 anos atrás, se você quisesse desenvolver uma aplicação própria dentro de uma empresa, você tinha que chamar uma consultoria ou ter gente desenvolvedor. Hoje você pega o Power Apps, por exemplo, falar da Microsoft aqui. Power Apps você faz muita coisa. Então, assim, o pessoal que tem solução de Service Desk, de ITSM, me perdoe. Mas tem muita empresa que está usando Power Apps para fazer um monte de atalho na parte de ITSM usando isso. E aí você começa a entregar poder... E vai ter mais ainda. Poder na mão das empresas de criar soluções disso. Porque eventualmente não é nem nada de tecnologia, né? Não é nada. É o workflow, processo, low-code, no-code e tal. O que eu acho que eu sempre puxo, né? O pessoal fala, pô, Roberto, mas você sempre tem que lembrar isso. Vou lembrar meu papel. Alguém tem que dar o lado complexo ou não tão sexy disso, que é o quê?
Governança. Sim, é o governança Shadow IT, né, que a e gente governança. Porque você vai criando isso e a gente não quer frear a criatividade, o poder construtivo, o poder de realização de Pelo negócio. contrário. Só que esse negócio, na cabeça de um CTO, que é a minha cadeira, na cabeça de um CISO, quando uma empresa tem um problema de ter que ativar um DRP, Sim. um plano de recuperação de desastre, e a empresa para e você volta à empresa, e você fala, a empresa não voltou. É um e você risco. fala, por quê? Não, porque tem aplicativo A, B, C, D. Mas onde estava isso, gente? Aí você começa a cavocar e você descobre que existia um mundo que ajudava a empresa a ganhar dinheiro. Que é e muito ok. bom, é inquestionável. Ajudava, custou muito mais barato, resolve problemas mundanos no ambiente empresarial, só que o executivo de tecnologia, as pessoas não estavam nem sabendo. Então, eu acho que ainda sofre um pouco que, cara, como é que a gente faz esse modelo, que é um modelo de um bom combinado, acaba sendo um modelo de convenções e combinados que eles não são quebrados, que você não destrói o poder construtivo da companhia e das áreas de fazer o trabalho, mas não perde a mão naquilo que é Enterprise Architecture para o CTO, a visão do todo para ele olhar. É um pouco porque disso. a continuidade da empresa, hoje em dia, no mundo que tudo é tech, tá aí, né? É isso aí. Mas, Aí você vai ver, você passa numa empresa grande e você vai descobrir que todo o faturamento da empresa, a arrecadação, tinha um processo feito em house de uma área e que não estava ninguém sabendo. Esse processo um dia capota, a tecnologia vai lá com os seus times, os snipers, né, a SWAT, fazer a coisa voltar, e você descobre que você tem um problema muito maior acontecendo. E eu reforço, aqui não é limitar ou reduzir ou impedir o potencial produtivo das empresas, mas é garantir que há um governo mínimo disso. criar o contexto de governança para que não tenha surpresa, né? E a gente falou, né, da atenção do talento profissional. E como que fica na sua visão? Eu tô bem na parte de pessoas, né, que a gente falou Boa. muito. Hoje em dia, né, o colaborador, a gente fala muito da experiência do colaborador. Eu acho que vivemos um momento aí com várias gerações trabalhando simultaneamente, a tecnologia, Sim. tem desafios de saúde mental, tem as redes sociais que, putz, às vezes, o lance da dopamina que a gente falou, que às vezes faz as pessoas se sentirem, mas, pô, tá todo mundo na praia, o cara tá no Caribe, o outro não sei o quê, o cara da Ferrari, pô, eu tô aqui trabalhando. Então, tem toda uma questão. Como que você vê o papel do líder? Um líder de... Vamos colocar dentro da tecnologia, mas eu acho que se espalha dentro desse ecossistema, principalmente na parte da experiência do colaborador. Assim, vamos lá. Tem um tema, para mim, que eu acho que parte do que o ambiente é para o colaborador vem muito da liderança. Tá? Walk the talk, liderança pelo exemplo. Então, essa experiência de você ser um líder... Eu vou falar algumas coisas que as pessoas falam, Roberto, você faz isso muito bem, eu nunca me peguei fazendo. Acho que é instintivo. É assim, primeira coisa, né? Você estar presente e conhecer a ambição de carreira e as vontades de cada funcionário é uma coisa importante. E você coleta isso ao longo da convivência. Café, almoço, reunião, por um processo de conexão emocional positiva. Tá? Isso é uma ferramenta poderosa quando você conhece as ambições do colaborador em âmbito até pessoal e profissional. É a soma dos dois, né? Tipo, vamos falar assim, o OKR da pessoa. Porque ela tem. Claro. Tem gente que chega no primeiro emprego, o sonho dela é comprar uma moto, um carro, uma casa. Tem outro cara que o sonho dele é se tornar um gerente executivo, ou um executivo de arquitetura. E tem um objetivo de negócio. Como é que... ok. Você tem que harmonizar essa questão. Mas assim, quando você conhece as pessoas, primeiro você conhece, se deixa conhecer, você já gera uma conexão, que eu falo que é a conexão emocional positiva. Isso te dá o livre-arbítrio de incentivar essa pessoa a crescer e também de cobrar ela no momento certo, dar feedbacks bons e duros. Essa transparência, que é outra palavra que eu carrego além da conexão emocional, ela é importante. Aquela pessoa que ela sempre atuou com todos os times, com a mesma comportamento, retidão, forma de tratar todos, é um valor absurdo. E eu falo porque, repetindo, as pessoas falam, você tem isso. Roberto, você é um team builder porque parece que para você, no barco, não deixa escapar ninguém. Ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Então, quando você vai gerar um ambiente de experiência, sabe? É o líder que está próximo de todo mundo. É o líder que é um cara, ele é acessível, não é um cara inatingível. É a pessoa que conhece os objetivos de carreira das pessoas e, por consequência, alguns objetivos pessoais. É a pessoa que lidera pelo exemplo do que ela faz. É aquela pessoa que, quando dá um mérito para um determinado grupo, não há um questionamento, porque a forma como você conduziu aquilo é compreensível para todos que aquele mérito fez sentido. Foi uma consequência natural.
natural. Assim, quando você desliga alguém, o bom líder é aquele que as pessoas entendem o movimento e não te criticam. Quando você começa a desfibrilar, que você começa a dar mérito para algumas pessoas e você já é, de certa forma, criticado, isso sempre chega para o líder, né? Muito forte. Ou quando você desliga alguém, você gera um outro problema de achar que foi injusto, mostra uma desconexão entre a liderança e o time que ele liderava. Então, esse é o modelo, essa é uma boa experiência quando você consegue gerar essa conexão diária com todo mundo. Feito isso, agora é o seguinte, essa empresa ela tem fins lucrativos, tem que dar dinheiro, e nós precisamos caminhar para esse sentido. O bom líder é aquele que está todo dia assegurando que não paira a dúvida para todo mundo que está na área de quais são os objetivos e a missão da empresa na geração de resultado. Esse era o gancho que eu estava aguardando aqui, porque, na sua visão, o profissional brasileiro, ele é preparado para trabalhar orientado por OKR? Eu acho que ele ainda não está preparado, está iniciando uma jornada. Está iniciando uma jornada, eu vejo muitas empresas trabalhando bem o OKR, e eu acho que o trabalhar bem é quando você realmente capacita toda a organização a entender que o OKR é uma ferramenta poderosa de atingimento de resultado, você pratica o OKR, e acho que o estado da arte é quando o OKR passa a fazer parte do bônus dos colaboradores, que aí, né, eu sempre uso essa expressão, você está mexendo com o órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso. A hora que você bota isso no modelo de remuneração variável e quando tem um desempenho alto, porque o OKR foi alto, você remunera, eu acho que esse é o estado bom. Agora, tem empresas que criam o OKR e no primeiro soluço o problema, rasga o OKR e vai para o modus operandi normal. Quantos por cento das empresas no Brasil você acha que é o segundo caso? Eu não tenho esse número, eu vou dar um chute aqui, tá? Uhum. Não, é chute, mas é percepção, é heurística. Eu acho, vou chutar aqui, que uns 80%. É isso aí, cara. Acertei? Bate com o teu número? Não, é a minha sensação, tá? É muito alto, né? É por isso que eu fiz a pergunta. E não é por criticar, não. Acho que é para quem está acompanhando ter noção. Sim. Quem tiver a sopa de letrinha que você falou de competência e saber trabalhar com... não é o OKR, é a meta, né? O resultado. Mas o que estão falando hoje é o OKR, né? Daqui a pouco vem outro. Mas, enfim. E se souber de fato trabalhar com isso, a chance dessa pessoa ter um resultado individual J, né, que nem você ensinou, Sim. dentro de uma empresa é absurda. Por quê? Porque eu acho que esse estímulo, né, essa ação, o senso de conquista, e se não alcançou o que era legal, como é que a gente vai fazer para pegar de novo? Eu vou te dar um exemplo. Eu sinto que, eu vejo que nas empresas, legal, não quero, cai. E desculpa fazer só uma provocação. E aí não é longe disso, né, porque acho que nunca é propósito. Se você pegar os cheetah do OKR, você mas o OKR, não sei o que, do Google, mas eles fazem por causa da cultura, mas não é associado ao bônus. Eu pessoalmente vou na linha que você comentou, tá? Porém, as empresas, quando você faz isso, a galera da alta liderança foge que nem... legal, tal, não sei o que, tal, então beleza, vamos fazer um OKR aqui para pôr. Você tá dando risada, né? Tô dando risada porque... É um amadurecimento? Vai levar algumas gerações aí? Nós e tá tudo bem, cara. A vida é melhoria contínua, né? Vamos lá, eu trabalho há mais de 30 anos. Comecei a trabalhar cedo, mas no mundo corporativo, boas dezenas de anos. Vamos lá, a gente veio do modelo, salvo engano, todas as empresas que eu passei, vinha do modelo que tinha a remuneração variável, que é hoje talvez o vetor atrativo da parte financeira para boa parte dos colaboradores, sempre foi uma cesta conjunta composta para algo difícil para burro de fazer, com tanto método e tanta fórmula, e todo ano era uma correria para chegar no valor justo para pagar um valor que desse o menor atrito possível com os colaboradores. Não, porque a nossa cesta ela é 30% do resultado corporativo, da linha de EBITDA, mais 40% da meta departamental, com 30% da meta individual. Mais o Ninebox. Daí por trás o Ninebox quebrando tudo. O Ninebox é aquele míssil quebrando tudo. É difícil, né? Aí você olhava os números de resultado, aquilo que é pragmático, o número EBITDA, tá fácil, né? Beleza. Sim. Agora você entra na meta departamental, aí você começa o ano, olha que exemplo bom, com pressão de backlog, de portfólio para fazer, e aí no processo orçamentário que foi feito, que originou esse ano, que foi terminado no final do ano anterior, já vem sufocado por uma restrição de recursos. Ou seja, você vem com pressão de entrega, um peso de geração de captura de valor com um valor
já sufocado pelo estrangulado, orçamento. E aí, quando você chega no nível do colaborador, você faz aquelas metas que, para mim, são metas altamente questionáveis, né? Formar um sucessor. Você tem que formar um sucessor. Você é um líder, você está num nível tático, você tem que formar um sucessor. Eu acho que formar um sucessor é algo contínuo, espontâneo e não tão planejado. Quando você intenciona a criação de um sucessor, talvez você esteja tomando uma decisão de até da escolha a pessoa que não é. Porque tem mais tempo de casa. Você vai forçar a situação, né? Acho que a liderança que surge natural e você fala, esse cara eu vou apostar porque ele destoa da turma, esse cara naturalmente vai se tornar uma liderança sua, uma sucessão natural. Deixa eu ver se eu peguei a sinapse certa aí do que você está falando. Se você, legal, mas se você botar o OKR errado também, você pode forçar algo indesejado. Sempre. Não tem aquela frase que a diferença entre o remédio, o veneno e a dose? Você pega e bota o OKR lá na lua, aí os times começam a brigar entre eles, porque os objetivos não são tão comuns, até de comprometimento ou de pressão pela entrega. O OKR é desse tamanho, só que ele cai 80% da realização dele numa área só e 20% numa outra que não tem. E os times se degladiando para entregar um OKR que, no final, é a meta e o bônus coletivo daquela turma. Então, há uma descompensação entre o OKR e a realização dele. Então, a gente passa por um desequilíbrio de responsabilidade sobre quem faz o quê, ou uma pressão maior num time e no outro. Por vezes, uma discussão de orçamento que machucou a execução disso. Por outro, um modelo que não é governado, porque nós saímos do dia 2 de janeiro com uma missão até 31 de dezembro de fazer uma evolução de arquitetura de negócio ou de captura de valor. No meio do caminho, um asteroide acerta, muda tudo. Você tem que mudar. E aí toda a tua cesta de bônus, de pagamento, de incentivo variável, de LP, está vinculada àquilo que dia 2 de janeiro era uma verdade e não precisou de 2 trimestres para bagunçar isso. Enfim, mas que aí eu já ia falar de um ponto de vista meu. Mas só para fechar meu ponto, eu acho só que o OKR ele é um instrumento de uma jornada, poucos usam. Ele não pode ser... Se você não tiver realmente no estado de execução, de planejamento, um OKR em nível cultural muito bom, ele não pode ser vinculado ao bônus. E se a tua própria governança joga contra aquilo que você fala no OKR, não usa ele como meta variável. Deixa ele lá amadurecendo, maturando enquanto indicador de performance, de garantir que os times estão buscando mais do que é esperado, porque o OKR tem disso, né? Ele te joga um moonshot, ele te joga um objetivo muito alto, porque se você fizer a metade dele por vez, você já fez muito. Né? Mas não estressa, não acelera isso. E quando você começa a colocar isso dentro de fatores de reconhecimento financeiro, você já começou a fazer a fórmula do fracasso porque ele entra em descrédito. E uma das coisas... Então, cai em descrédito e, por vezes, ainda uma coisa que eu comentei, né? A saúde mental começa a não dar referência. Tudo. O ser humano precisa ter uma referência ali, né? Um caminho ali. Bem legal essa discussão. Pô, só essa temática aí dá para fazer algumas boas conversas, né? Vamos sair um pouco da linha ali dos profissionais, experiência do colaborador, né? Embora seja a coisa mais importante. Quando a gente fala ali, foi até uma coisa séria. Eu estou fazendo o nosso game aqui meio de cabeça aqui, tá? Boa. Você citou uma coisa que eu acho que, para quem é do mundo da tecnologia e posições de liderança, você narrou um modelo típico de gestão orçamentária e visão de projetos que existe aí mais ou menos de 1970. Por aí. Já não deu tempo das empresas no Brasil desligarem o ciclo fiscal, fiscal / orçamentário / alguma coisa que tem que ter contábil do modelo de entrega de valor para algo menor, ciclo menor, que talvez até permita o OKR funcionar, que dê uma elasticidade de você falar, pô, esse projeto era legal lá no, como é que chama lá? Offsite. Sim. Mas que já foi, cara, mudou. Falta esse dinamismo? Falta. A gente tem um vínculo muito forte com o orçamento, o período fiscal, o financeiro, a publicação de resultado trimestral, semestral, anual, a gente tem isso. As empresas não se debruçaram sobre um modelo mais fluido sobre isso, tá? O que eu vejo é muita tentativa, né? Se você pegar o modelo do SAFe, hoje ele tenta abarcar essa discussão de uma maneira
mais pontual, e aí coloca PI Plan, planejamento mensal, bimestral, trimestral, enfim, ciclos mais curtos para tentar fazer uma captura de valor e uma entrega orientada realmente à geração de valor e não a cumprir o by the book de um portfólio que nasce lá. Porque estimula o trabalho por tarefa, né? Se você não fizer diferente. De novo, uma execução perfeita de algo que não gera resultado é um fracasso, só que ninguém vê isso. Entregamos o projeto, é o exemplo da Fórmula 1, né? O cara para no box, tem 4 pessoas, uma em cada pneu, 3 a parafusar o pneu bem e uma não. Ah, mas o carro está aqui. Não, o carro não vai andar. Eu acho que a gente não se debruçou ainda a pensar modelos para desvincular o modelo de execução, de pensar, de valor de negócio do modelo de fluxo de capital, sabe? Fluxo de dinheiro, estrutura de capital e como a gente presta contas nisso. Eu não vejo muitas empresas. Você vê uma startup sendo contaminada pelo modelo que a gente está falando, ou as empresas com o modelo... Eu não digo quem está certo ou errado, eu sou muito linda. Eu gosto do conceito de maturidade e melhoria contínua, mas a pergunta é, uma startup... você vê que uma startup acaba num crescimento, ela se contamina com esse modelo mais tradicional, que não é certo ou errado, mas só digo mais tradicional, ou você vê as grandes empresas tentando se contaminar... Estou usando bastante essa palavra, né? Tentando se espelhar bastante no modelo de startup. É que a vantagem que a startup tem, né, é que o fato de ela trabalhar sempre com o cobertor curto, né, o recurso ser muito finito, ela constantemente tem essa provocação de matar uma tese para outra rápida, porque a gasolina do carro vai acabar e vai ficar no meio do caminho. Então, lá, o modelo de negócio e o estágio que ela se encontra enquanto companhia... não dá tempo dela ficar muito tempo assistindo uma tese. Ela tem que pivotar muito rápido, porque... O pivotamento é curto, rápido. A estrutura de capital vai sumir, né? Se você não fez um bom acordo com os investidores que botaram dinheiro, você vai ter gente quinzenalmente batendo na porta pedindo atualização de status. Se você fez uma boa negociação, esse pessoal não vai bater na porta. O que eles vão acontecer é que no período combinado eles vão querer confirmar que você começou a fazer a geração de caixa que você prometeu, ou que... não era uma geração de caixa, mas era um growth, mesmo sem gerar caixa, mas esse growth é um growth que sinaliza a futuro que esse caixa vem forte, né? Então, as startups, talvez por uma estrutura de capital e modelo de empresa, de organização, modus operandi, permite. As grandes empresas já não têm isso. Só para pegar um exemplo, você deve ter visto muito na tua vida, né? Empresas que fazem os grandes programas estruturantes, os grandes programas transformacionais. São projetos muito grandes, que percorrem, às vezes, 2, 3, 4, 5 anos, ou mais até. As empresas que passam por isso, o fato de ter um excesso de capital mascara um problema, inclusive, da eficiência de fazer isso bem feito. A eficiência de uma empresa em coisa mal feita é do tamanho do bolso do dono. Então, sim, mas o ponto é... Mas é necessário também. É necessário, mas... Eu não sou contra. Você bota muito dinheiro... Mas muito dinheiro, tá? E você se permite ter um desvio, uma taxa de falha de 2, 3, 4, 5%, isso é aceitável. Só que a gente está falando de muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Vamos botar aqui um CAPEX, sei lá, 350 milhões. Se esse negócio já começa a desviar 5%, é bastante dinheiro. Só que as grandes empresas, elas se empenham, óbvio, fazer bem feito, mas esse desvio é mais tolerável. Numa startup, se você perde 5, 10% do capital numa tese errada... provavelmente você já entrou na zona da morte no teu negócio. Porque até retomar fôlego para uma outra tese, pivotar, a depender da arquitetura de negócio, da arquitetura tecnológica, você matou o negócio. Então, assim, eu acho que tem que ter um pouco mais de criatividade e principalmente o que você falou, uma orientação à captura de valor. Eu acho que, por vezes, a gente começa uma execução e não para revisitar se aquele objetivo de negócio, daquele grande investimento está no sentido certo. Os pontos de aferição são muito distantes, né? Ou insuficientemente robustos para dizer o seguinte, cara, não, peraí, tá alarmando alguma coisa aqui. Mas peraí, a gente está em 6 meses de projeto é para 2 anos, tudo bem, mas se 6 meses eu peguei, melhor ainda. Porque se eu pegasse isso dali 1 ano e meio, ou próximo de acabar o dinheiro, nós tínhamos um problema muito mais grave. Economizar dinheiro também é entregar dinheiro, né? Sim. E aí, dentro ainda desse contexto, você vê que quais tipos de tecnologias emergentes ou eu falei a palavra errada, modelos de negócios emergentes que podem surgir ou estão surgindo para questionar esses modelos atuais. Vou te dar um exemplo. Por exemplo,
Ainda na linha, né, que a gente está falando. Pô, eu vivenciei, não foi uma, duas, foram algumas vezes, especialistas no mercado financeiro falando, você deu o exemplo aqui, foi o que deu a trigger. O Nubank vai quebrar, isso aí não vai dar em nada. Pô, eu quero ver quando eles tiverem que pagar tal. E eram os especialistas, talvez, de um modelo que nem sequer conseguiam entender o modelo. Sim. Eu não sou especialista no mercado financeiro, por isso que eu sei que você é uma das áreas que você mais se destacou aí na carreira. O Nubank da vida, ele é um modelo novo, ou ele inicia num modelo novo e vai se adaptar porque o mercado é como é, mais tradicional, porque começa a ter essas novas variáveis. Tem novos entrantes com modelos ainda mais disruptivos do que talvez o Nubank, que usou uma certa estratégia. Como que o mercado se segmenta? Vamos pegar o mercado financeiro, por exemplo. Você tem esses grandes players. Eu acho que raramente eles vão deixar de existir. Sim. Mas eles ainda pegam o espectro completo ou começam empresas a poder fazer parte dessa jornada e isso vai virando uma relação entre empresas? Não sei se eu fui claro na minha... Deixa eu tentar responder fatiado. Não são os grandes players. Tipo, um banco, um sistema financeiro é um banco, faz tudo. Não. Eu começo a ver outros negócios surgindo. Bom, nunca trabalhei no Nubank, tenho amigos que trabalharam lá. E a visão que eu tenho do Nubank é que o Nubank ele resolveu trabalhar num sentido que até então a indústria financeira, eu vou falar local, não posso falar global porque eu não tenho conhecimento todo, ninguém tinha feito, que é o que? Literalmente o cliente no centro. O nível de personalização e contextualização que o Nubank trabalhou para os clientes colocou a indústria financeira no Brasil em outro patamar e, obviamente, a concorrência se alertou disso e está trabalhando para isso. Então, até então, se você olhasse, vou te dar um exemplo trivial, né? Mas o Nubank começou com um cartão de crédito. Você simplesmente desembarcar num país com o teu celular, ele automaticamente sabia que você precisava de um aviso de viagem. É um exemplo simples, tá? O Nubank já fez muito mais do que isso. Eu estou pegando um para ser didático. Né? Ele fazia um aviso de viagem, por exemplo. Até então, você tinha que entrar no aplicativo, avisar... Não era o que? Era a forma, né? A forma. Para onde você ia, quantos dias, tinha que digitar a senha, tal. E operar como chama? O mainframe, né? Qual que é a data, a operação, início, fim, se você ligasse na central, o atendente lá pelo mainframe ia colocar isso. Mas os bancos que melhoraram o canal, tentaram deixar um pouco mais suave, faziam dessa maneira que eu te falei. Eu vou para Oceania, eu vou para Ásia, eu vou para Europa, fico dia tal. Então, o Nubank, você chega, ele já faz o aviso de viagem, ele já te faz uma oferta de compra de moeda internacional. Isso nunca foi visto dessa maneira, de que parece que o banco conhece tanto o cliente que ele está sempre um passo à frente do que o cliente precisa. Então, acho que aí abriu uma nova porta que toda a indústria financeira local acordou para isso. Se você olhar assim, ainda falando de financial service, cara, os bancos estão querendo entrar no WhatsApp. O WhatsApp hoje é um pilar global em termos de canal, relacionamento. Né? É o canal. Cai o WhatsApp essa semana aí. Deu um soluço, parece que o mundo para. Na China tem o WeChat, né? Isso. É um análogo? É um análogo trazendo para cá o WhatsApp fazendo isso. Então, botar todo um mínimo de serviço financeiro lá dentro, eu acho que vai acontecer em algum momento. Mas se você perguntar, cara, qual que é o grande desafio tecnológico? Hoje, não tem banco que não quer operar no varejo, quer ser varejista, que não quer operar em educação, que não quer operar em outros ramos dele. Né? Não tem e-commerce que não quer ter o seu próprio banco, seu próprio cartão de crédito e tal. Exato. Então, esse ecossistema de que uma empresa, na verdade, ela tem o core de atividade dela, mas ela pode operar em outros mercados, invadindo outros sistemas que são core, significa que ela só vai conseguir fazer isso não comprando essas operações ou desenvolvendo, e sim se conectando. Que é um modelo de collab. E aí o modelo de arquitetura aberta para qualquer negócio vai te permitir fazer isso. Né? Então, o e-commerce quer ser uma instituição de pagamento, quer ter o cartão de emissão própria, quer poder vender um consórcio, quer poder vender um financiamento imobiliário, quer poder fazer crédito estudantil, quer poder entrar em energia solar, enfim. Quando você olha, você fala, uau, agora o problema é outro, o que eu ataco primeiro aqui como investimento para fazer? By the way, o que a gente sempre viu até então, o mantra todo mundo quer operar com uma IP, ter sua conta digital e ter um cartão.
Parece que esse é o jogo que está sendo jogado por não todo mundo. Não quero ser banco, mas quero instituição de pagamento. Como é? Instituição de pagamento. E primeiro quer ser uma instituição de pagamento, que é um pouquinho do... A hora que ela sente um pouquinho a droguinha que é ser uma IP, quanto retorna, fala, puxa, agora eu quero ser uma sociedade de crédito direto. Eu quero conceder crédito. Ela dá o próximo passo. Agora que ela vira uma sociedade de crédito direto, ela fala, e por que eu não posso ser um banco? Porque daí é outra liga. Aí o game é outro. Aí é onde a galera para. Então, se você falar, qual que é o desafio na pergunta que você fez, né? Para mim, como é que você já vai trabalhando a sua arquitetura aberta para aqueles negócios que são intencionalmente a sua prioridade para gerar complementaridade? Porque isso gera o quê? Custo de aquisição de cliente fica mais barato. LTV fica mais barato. Quando você olha as métricas desses produtos isoladamente, elas já são boas. Quando você soma, melhor ainda. Porque um cliente, né, que já é cliente de um banco e que passa a operar no varejo, o custo de aquisição é zero, porque ele já era um cliente de banco. Então, você passa a ofertar produtos nesse sentido. Né? Um banco que quer operar no ramo de seguro elementares, outra coisa, enfim. Assistências, enfim. Você vai embora. Aí entra um outro tema que é, ok, quero mudar minha arquitetura, só que você olha para o lado e você vê um legado te olhando. Eu brinco, né? Quando eu vou palestrar um evento, né? Deus fez o mundo em 7 dias porque não tinha legado para resolver. Porque se tivesse legado, eu estava até hoje trabalhando, certo? Se tivesse legado. Então, assim, você olha, você tem um legado para resolver, uma vontade de entrar em novos negócios, uma arquitetura corporativa que ainda tem riscos de obsolescência, sistemas end of life, com alguns outros sistemas modernos e protagonistas, e você querendo invadir esse mercado. Como é que você faz esse jogo acontecer? Como criar essa plataforma para viabilizar esse jogo acontecer? A gente já vê algumas coisas interessantes, né? Vou falar de mainframe, eu não quero ser o vilão do mainframe, fui usar mainframe tem muita utilidade, mas as empresas que tomam a decisão de sair do mainframe hoje, até uns 2 anos atrás, era uma discussão em nível estratégico, conselho, como é que eu tiro o mainframe. E geralmente postergada, né? Postergada, porque era cara. Era uma decisão áspera, complexa. E aí você chamava consultorias estratégicas para tentar convencer o conselho desse risco, né? Então você tratava isso como ainda... Que em geral é o provedor da solução de mainframe, né? É o provedor, mas enfim, tentava fazer um como processo de... Tentava levar até para uma zona limítrofe de risco. Risco, né? Um risco domesticado do que um problema de continuidade do negócio. Acho que com o tempo as pessoas começaram a dizer, cara, nós vamos capotar, porque vai ser um tema de continuidade de negócio. Porque... você disse saiu de um canto e na régua foi para o outro. Isso, okay. Sabe? Então, mas é generalizado ou é situacional? Não, é situacional. Mas os grandes bancos, as grandes instituições que tinham mainframe, eram levadas para um ambiente de monitoramento de risco. Monitora isso aqui, é um problema... te impede, te custa mais caro a tecnologia, porque você faz ou fora do mainframe ou dentro, custando caro. Só que para fazer isso... Por um âmbito de, cara, na verdade é o seguinte, em 10 anos o teu negócio quebra se você tiver um mainframe. Ok. Até a minha reação foi... Ok, então eu vou quebrar. Quer dizer, aquilo que você ficou para mim durante 2, 3, 5 anos, que era o risco, agora se tornou algo que eu vou quebrar. Tá, agora precisamos mudar e sair do mainframe. Para sair do mainframe, até 3, 4 anos atrás, 2, 3 anos atrás, a discussão era muito difícil. O que acontece agora? Nesses curtos 2 anos, você já vê empresas com proficiência tecnológica fazendo aceleração de downsize ou de migração de mainframe para outras plataformas com conversão de código usando AI. Aí você fala, uau! Quer dizer que aquele projeto de 2 a 4 anos, nas condições normais de temperatura e pressão, e com um gasto grande de dinheiro, eu talvez consiga fazê-lo envelopando em 1 ano, 18 meses, a um custo affordable, uma coisa boa. Pô, essa conversa eu quero ter, porque o conselho chegou para o conselho que em 10 anos eu quebro, tá? Já vale o risco de começar. Vale. E aí estimula a própria então, tecnologia. Então, você vai dizer, o que é um dos benefícios práticos que estão acontecendo? Muitas empresas e colegas meus que são CTOs de empresas que têm mainframe já estão fazendo esse processo, já concluíram esse processo, ou estão na fase final e com resultado muito satisfatório de uma migração de mainframe, uma mudança de stack tecnológico saindo da alta plataforma vindo para a baixa plataforma. Essa é uma sacada boa, sabe? E aí, quem vai fazer? Tem muita gente agora que está... Antes era um assunto até proibido em pauta de conselho. Alguns que eu participei. Agora você fala, opa, bota o bode na mesa porque a gente tem solução para isso. Cabe no caixa, cabe no tempo e é questão de sobrevivência. Maravilha. Pegar uma linha que a gente tocou brevemente.
e ainda na linha de sistemas. A gente sabe o desafio aí em relação aos gastos, custos de cloud e tudo mais. A primeira migração, a primeira onda cloud foi só uma questão do, acho que é colocation que fala. Foi migrar para cloud ou foi fazer um colocation fora do data center e ainda similar talvez ao lance do mainframe, a galera tá reprocessando, transformando os sistemas. Essa é uma dor ainda ou não é mais? Cara, Assim? eu ouço de tudo com relação à cloud. Eu ouço os devotos que não pensam em fazer um outro movimento depois que for para cloud. Eu vejo aqueles que ainda têm alguma restrição. E aqui não é por relação à tecnologia, é custo, é mão de obra. Então, mas tem a ver só para complementar, tem a ver com a infraestrutura ou tem a ver como, por exemplo, com a construção da solução? A solução, às vezes, ela não usa os APIs maximizando e tudo mais. Cara, sem te dar essa resposta, eu confesso que eu acho que pode ter, de novo, pode ter tudo um pouco aí. Quando uma empresa decide fazer uma jornada de cloud, vamos imaginar que ela é zero cloud. Quando ela vai hoje tomar essa decisão, ela vai ter que olhar para tanta coisa para fazer. Capacitação de mão de obra, né? Mudança de aplicação, onde vão ficar esse banco de dados, leva banco, não leva banco. Muitos paradigmas novos. Faz a conta, como é que fica esse fluxo de caixa da companhia para 1, 2, 3 anos, imaginando que eu não vou subir, os meus negócios não vão crescer. Ah, beleza, já está caro. Tá, mas eu estou indo para a cloud exatamente para crescer, para ter uma flexibilidade supostamente de arquitetura tecnológica e de negócio. Pô, isso começa a machucar. Então, quem está começando, são poucas que eu acho que talvez estejam começando, né? Iniciou essa jornada com um processo menor em cloud para fazer acontecer. O que eu tenho ouvido falar com mais frequência tem gente que está voltando um pouco para on-premise em algumas situações, parte dela. Tá? Isso por uma justificativa de custo, isso por uma justificativa de que, cara, eu quero ter um domínio dessa competência que ela rodou na cloud um tempo, eu entendi que mais próximo de mim faz sentido, uma administração de ambiente para esse recurso um pouco mais locado. Então, eu quero ter o banco de dados local, eu quero ter aplicação alta, eu quero ter o banco espalhado. Que legal. Então, você começa a jogar alguns jogos Ou seja, aí. no pêndulo do tipo, é tudo aqui, agora é tudo lá, a gente está chegando na situacional. O bom é, nós rompemos uma barreira que demorou quase 7 anos, 6, 7 anos, que era a barreira da dúvida do risco de ir para a cloud. Você tem boa experiência, lembra? Qual dos 6 maiores bancos, você chegava em 2015 e vai para a cloud, eles foram fortes, assim? Nenhum, né? Nenhum. Porque havia a dúvida com relação a como é que comportaria a cloud. O Brasil é um ambiente ultra regulado no segmento bancário, isso é bom. Havia questões de cibersegurança ainda na época, haviam questões dos custos, havia questão de mão de obra. Os bancos em si, que talvez foram os grandes impulsionadores de adoção de cloud nas grandes corporações, assim, depois que os grandes bancos foram, acho que mais ninguém deixou de ir por ter dúvida, né? Porque a partir do momento que você leva um Itaú, um Bradesco, um Safra, sei lá, um Santander, os grandes bancos... São referências, né? Referência. Aí de certa forma, esses caras eu digo isso, já amassaram o barro da dúvida lá com relação a cyber, custo, tal. Então, se você falasse em 2015, se você fosse para uma reunião de conselho e falar, eu quero botar cloud, você é taxado de maluco. Então, para te falar que isso foi tão rápido que praticamente de 2017 a 2018 não tinha banco que não tivesse uma jornada cloud, nem que fosse, olha, o sistema do RH, o departamental, eu quero ir para fazer um learn by doing, um aprendizado, o sistema tal que é menos crítico, o sistema tal que tem menos informação importante ou sensível. Hoje, eu acho que dos 10 principais bancos do Brasil, ou 20 ou 30, não tem nenhum que não esteja boa parte do seu stack em cloud. Assim, pode ter alguma coisa, mas a maioria está. O que eu estou ouvindo agora volta um pouco algumas coisas. Para mim, parece por uma questão de custo, uma questão disso. Não é questão de disponibilidade, não é questão de performance, não é questão de restrição de qualquer maneira, é talvez por um artifício muito pontual, sabe? Enfim, isso volta a aquecer a indústria de data center, que já opera a saída para cloud, boa parte delas, e passa a ter o seu hack lá por alguma coisa que o valha, ter uma informação mais contida. Sim. Saindo um pouco de tecnologia, queria voltar um pouco na linha mais pessoal, na visão da arquitetura. Aí trabalhar um pouco ali só para
Enfim, dessa linha. Tá bom? Não de arquitetura. Enfim, nessa linha de arquitetura. Vou voltar, tá? E depois vocês fazem o corte aí. Cara, legal, assim, a gente conversou bastante sobre várias temáticas aqui, né? Eu reconheço você, até na sua fala, né? Você traz essa visão, e você como falou, né? Desde o começo ali da sua carreira, de uma visão, conseguir entender o negócio, uma visão de arquitetura. Acho que você pautou, até porque um CTO sem a visão de arquitetura, ele tá capenga, né? Ele vai ter alguma dificuldade aí, vai ter que aprender. A carreira, a disponibilidade de arquitetos no mercado brasileiro, ela supre a necessidade do mercado atualmente? Qual que é uma dica que você dá para aquele, talvez o cara técnico que é assim, pô, eu sou um bom programador ou um bom analista de dados, está numa carreira técnica ou eventualmente quer entrar, como que ele tem que enxergar essa visão da arquitetura? É uma oportunidade ou não é? Qual que é o... Interessante essa pergunta, porque hoje o arquiteto deve ter, tranquilamente, mais de 10, 15 perfis de arquiteto hoje. Né? Tem o arquiteto de solução, o arquiteto técnico, o arquiteto de integração, o arquiteto de dados, o arquiteto... Cara, você vai empilhando... segurança. Você vai pilhando arquitetos. Né? Sim. E ninguém nasce arquiteto, né? Essa é a grande sacada. A pessoa, ela opta por essa carreira depois que ela começa a ter proficiência em um determinado domínio de tecnologia. Né? Se você me perguntar, que a primeira coisa que deveria ser decidida é qual linha de arquitetura ela quer seguir. Tá? Porque não vai existir um arquiteto full stack, de novo. É tanta opcionalidade, variedade, tanta complexidade para cada carreira que eu acho que escolher uma já te coloca no ponto bom. Óbvio, isso tem que conversar com o teu início de carreira tecnológica. Né? Se você não tem base tecnológica em nada e resolve uma arquitetura nova, você vai ter que voltar para a sala de aula e estudar. Não significa que você não possa sê-lo, mas você vai ter que voltar para trás porque... E as horas de experiência vão te cobrar, Vão né? Vão te cobrar. Então, assim, quando você escolhe para uma arquitetura, realmente uma arquitetura técnica, que vai trabalhar com stack tecnológico, linguagem e tal, e você foi programador... Bom, para esse cara fica muito mais fácil desempenhar a carreira de arquitetura porque ele vai jogar na praia que funciona. Né? Quando tiver que decidir a mudança de linguagem, entendeu? Quando vai decidir como é que vai ser feito a parte de integração contínua, aquela linguagem, o path to production numa linguagem, servidor de aplicação, o cara já conhece aquilo. É diferente quando o cara se torna um arquiteto de segurança e o cara nunca fez nem deve SecOps na engenharia. Então, há uma distância grande. Então, acho que primeiro escolher a linha de arquitetura que te chama a atenção na carreira porque você gosta. Segundo, a sua base tecnológica que te permite acessar isso de uma forma mais rápida para depois você buscar as competências que te faltam. Se você escolher uma arquitetura que não tem nada a ver com a base, você pode fazê-lo. Tenha em mente que você vai ter que voltar para a sala de aula ou fazer alguns passos atrás no tabuleiro para adquirir competência com relação a isso. E não é nenhum problema. É questão de escolha profissional. Tá? Agora, a quantidade de arquitetos que a gente tem hoje no Brasil, eu não tenho nenhum senso com relação a isso, mas eu tenho certeza que é infinitamente menor do que a gente precisa. É muito menor. Tá? E eu faço a correlação com engenheiros. Né? O Brasil forma engenheiros anualmente 6% do que a China forma de engenheiro anualmente. Tá? E aí, quando eu falo engenheiro, eu boto STEAM, né? Ciência, tecnologia, engenharia, matemática, tal. Artes e matemática. Então, quando a gente olha esse núcleo duro de engenharia, a gente forma 6, 7% do que a China forma no ano. Eu faço a mesma correlação para arquiteto. Eu não tenho dúvida que a quantidade de arquitetos que a gente forma aqui, comparado a outros países, para trabalhar nesse mundo digital tecnológico, esse contexto de negócios modernos, é muito menos do que a gente precisa. Eu vou te fazer uma pergunta que talvez possa expor uma ignorância minha, mas aonde se forma arquiteto no Brasil? Eu acho que já tem alguns cursos, pelo que eu recordo, algumas faculdades que estão... cursos de pós-graduação que tem o tom que leva para arquitetura. Tá? Mas você entendeu minha provocação? Não, entendi, não tem. A nossa formação Não tem. tecnológica não está muito defasada do que o mercado Você precisa. vai encontrar em dados, talvez, uma avenida de formação de arquitetura de dados. Você vai encontrar algumas coisas. Mas é uma formal? Ou são mais uma cursos formal, para dados tem formal. Ah, ok. Mas boa parte delas não tem. Não tem um curso de arquiteto de solução tão robusto, ao meu ver. Ah, é. Vai ter, mas não é algo que você fala assim, puxa, esse aqui eu posso botar a fortuna da minha vida que eu vou me capacitar. Aí vem eu vim construindo a pergunta. A pessoa que quer vencer no mundo da tecnologia hoje precisa de faculdade? Não, com certeza não.
Insano, né? Com certeza Muito. não. Absolutamente não. Você no seu time, você pergunta que faculdade a pessoa fez? Não. Na verdade, eu abro mão de faculdade para contratar alguém. Eu fiz uma provocação, né? Olha a dica, galera. Presta atenção no que Não, vem mas agora. quando eu contratei pessoas ao longo da minha carreira e contrato, faculdade talvez seja um dos últimos itens que eu iria perguntar e talvez um dos mais dispensáveis se a pessoa tiver outros atributos. E eu vou explicar o porquê, né? Talvez os desenvolvedores, alguns dos desenvolvedores mais brilhantes que trabalharam comigo, eram pessoas que não tinham nem curso superior. Eram autodidatas que estudaram. E é o exemplo que eu sempre cito, né? Uma pessoa que tem todas as certificações hoje da Java, ou todas as certificações da Amazon Cloud, ou da Azure, ou da GCP, que tem todas as certificações, essa pessoa dificilmente fica desempregada. Se ela realmente tem empenho, quer estudar, vai buscar uma base mínima e vai fazer, essa pessoa ela está empregada. A questão é para onde ela vai e de que maneira ela vai. Eu acho que... Escolhe ainda, né? Escolhe. Há um longo tempo, faz um bom tempo que eu acho que as faculdades estão formando uma mão de obra que não é necessariamente que o mercado consome. Tanto que a pessoa hoje ela faz uma faculdade de tecnologia e, inevitavelmente, ela vai aprender a trabalhar dentro de uma empresa com outros sêniores e buscando complementação acadêmica, não no ambiente de graduação, talvez no ambiente de curso livre, cursos outros que o valem. Aí, talvez seja uma das primeiras perguntas que eu fiz, e dentro da minha mania de fazer uma pergunta dentro da outra. Aí, até quando as empresas vão aceitar esse gancho de ter que ensinar os profissionais? Em que sentido? A gente vê uma série de organizações, principalmente as grandes, criando suas próprias universidades, criando seus próprios cursos de formação de profissionais, porque elas não conseguem... assim, vou um pouco do sentimento próprio. O pessoal chega no mundo de tecnologia sem condição de fazer o primeiro código. Sim. E, infelizmente, isso é um fato no Brasil, porque os que conseguem já não estão no mercado. Fica 2, 3 dias, pá, já era. As empresas vão ter que investir mais dinheiro nisso? Eu penso que sim, mas é por um motivo seguinte. Hoje, se você olhar como ponto de experiência de colaborador, você ter a formação técnica dentro da própria empresa, além de você trazer a cultura da empresa na formação do profissional, você pode direcionar esse desenvolvimento técnico, esse hard skill, de uma forma muito mais rápida. E aí vira uma vantagem competitiva, certo? Vantagem competitiva. Esse profissional de manhã, ele está pareando com alguma pessoa mais sênior, aprendendo, à tarde ele está numa sala de aula, por exemplo, lá dentro da empresa, tá? Então, isso acelera e tira justamente o gap que a faculdade não entrega e entrega valências importantes como cultura, modelo tecnológico da companhia, como é que as coisas funcionam, como é que a banda toca. Essa pessoa, inevitavelmente, vai seguir uma carreira, acredito que até longa, porque ela vai se ver abraçada no desenvolvimento dela para essa empresa. Seria muito bom, né? Muito bom. Agora, o segundo modelo que eu acredito, além do desenvolvimento do colaborador via universidade corporativa, via eventos da empresa, e esse eu já vi funcionar, e não é toda empresa que faz, é literalmente você... É difícil fazer, mas deveria fazer essa aposta de definir um mentor de carreira técnica para cada pessoa que chega tecnicamente na empresa ainda em fase inicial de carreira. Essa pessoa se acompanha esse profissional e ele dedica horas para fazer essa formação desse profissional, isso também gera uma aceleração de desenvolvimento desse cara muito forte. Obrigatoriamente é um mega programa. É uma ação descentralizada. Pontual. Né? Até se deixa 6 meses com o mentor, depois troca faz um rodízio com outro mentor, e aí essa pessoa começa a entender por que é importante fazer pair programming, por que é importante fazer pair review. Porque o pessoal ignora coisas que... a gente sabe que dá resultado, né? Porque isso é visto como custo, né? Exato. É isso você vai parar o cara, ele vai ser mais lento. Ele acha que um programador quieto, com fone de ouvido, na cadeira dele 8 horas por dia, vai gerar uma determinada quantidade de código que na cabeça dele, em algum momento, isso gera uma linha de receita no somado. Quando ele deveria entender que quando ele pega esse profissional e ele dedica 1/3 do dia dele a pegar uma pessoa menos preparada e desenvolver essa pessoa... Você começa a polinizar conhecimento, acelerar. Você está multiplicando... Você tem dia 2 de janeiro uma empresa que é lenta, mas você tem dia 31 de dezembro uma outra empresa mais rápida. E se executa esse programa com 1, 2 anos, dali a 2, 3 anos, a pessoa que entrou muito crua júnior já pode ser eventualmente uma plena,
a depender da performance ter uma ambição maior, essa pessoa vai estar recebendo a pessoa que ela foi um dia lá atrás. E rápido, né? E 2 anos que é muito rápido. Atração de talentos, o nível de busca, a percepção de valor da empresa. Agora, tenta colocar isso no quero dia a dia. trabalhar na empresa, né? Tenta colocar isso no dia a dia. Aí você vai ver, nós estamos em picuinhas do tipo, não, peraí, você tem que apontar no giro em qual história você trabalhou. Não, mas eu estava trabalhando com júnior capacitando. Não, mas peraí, essa sua hora não é um CAPEX, um OPEX. Você começa a entrar numa conversa que... Pô, Não, mas acho que faz parte da evolução mesmo, né? Sim. É compreensível essa parte. Isso, né? Por último, dentro das minhas perguntas, eu fiz perguntas bem... Acho que provocativas mesmo aqui hoje. Foi um pouco diferente. Eu acho que seria a última. Até acho que se não vou prolongar demais, aí o... Na sua visão, qual que é o nível de retrabalho dentro de tecnologia nas empresas brasileiras? nível de retrabalho? Algo a ser feito. Partindo de um princípio que sem retrabalho é algo feito, assim, linear. Linear não, ou ser feito. Você vê um nível de retrabalho muito grande ainda por causa de tudo que a gente está falando? Eu vejo um nível de retrabalho, o muito grande depende da indústria. Ah, ok. Eu não quero generalizar. Eu acho que algumas estão mais maduras e o nível de retrabalho é mais controlado por cultura tecnológica, né? Por ter uma percepção da própria time de engenharia, de tecnologia, de trabalhar bem feito. Algumas empresas fazem isso muito bem, o nível de retrabalho é bem baixo. Se você olhar os indicadores como Dora Metrics e outros, você vai ver indicadores mínimos. Agora tem algumas indústrias que estão patinando e não duvido que mais da metade, 50% do esforço tem que ser refeito. É isso aí. O cenário caótico, tempos trabalhando num release, só uma release, dá um rollback. E nem obrigatoriamente para pegar o escopo desejado, né? É o que se aceita, né? Mas depende da indústria. Ok. Quem botou mais dinheiro em investimento em capacitação, em do cultura que a de gente tava falando engenharia, antes. vai melhor. Quem botou menos dinheiro, vai sofrer. Aí, olha que sacanagem, assim, né? Da pegadinha, né? Aí essa tem 50, 60... O número que eu tenho de referência de pesquisa é 56, tá? Sem maturidade. Essa, cara, controla o gira e o task perfeitamente, cara. Que curioso, né? E aí, assim, você fica, eu vou controlar, mas eu estimulo. Tem que ter essa maleabilidade. E acho que a participação de líderes e pessoas com pensamento como o seu, acho que tocam bem a empresa, né? O que pode acontecer, e aí é um achismo ainda, será que o que a gente falou no início da conversa, a AI não pode ser um promotor de melhoria desse trabalho? Quem sabe? Adoraríamos, né? Eu vou falar uma tese, não é tese da conspiração. Eu tenho uma percepção de que a busca por esse tipo de solução foi para reduzir o retrabalho dentro das empresas. Eu não sei porquê, é uma percepção só. Se você pegar o mantra que é falado no mundo hoje para AI é eficiência. Em qualquer perspectiva, é eficiência. Entendeu? Talvez abarque isso que você está falando. Eficiência é evitar o retrabalho. Certo? Perfeito. Boa. A gente vai terminar aqui. Eu vou sair igual quando eu vou ver aqueles filmes... Tem aqueles filmes que você só vai sessão da tarde, né? Você vê lá e passa. E tem uns que você fica pensando depois, né? E aí, dentro desse momento, eu queria... Fora todas as dicas que você deu aí, se você tiver mais alguma dica para passar para a galera, na perspectiva do mundo de tecnologia, ou talvez relembrar lá aquelas dicas iniciais de competências, deixar um recado, como é que o pessoal consegue te encontrar no LinkedIn, como é que quem quiser te procurar para conhecer um pouco mais de você, até, né, as empresas, você bater um papo, como que a galera te encontra aí? Bom, o pessoal me encontra no LinkedIn como Roberto Hengst, não vai estar Betinho lá, casualmente. Vocês podem me encontrar por lá para conversar, enfim, estou sempre disponível, gosto de estabelecer um ambiente de conversa e de aprendizagem, que eu possa aprender com todo mundo. E para fechar o ponto aqui, eu acho que, com relação à carreira, que eu acho que foi um pouco do tom que a gente deu aqui, o que eu deixo aqui como mensagem para quem tá hoje no mercado e está, de certa forma, querendo encontrar o seu espaço. A AI vai deixar o mercado em constante transformação. O modo operante de trabalho ele vai ser muito modificado. Tá? Nós vamos ter, inclusive, uma questão de... o FOMO, né? Fear of Missing Out. Tantas opções, como é que você dá a melhor escolha?
E eu estou falando isso por quê? Porque eu acho que a grande virtude de quem está trabalhando no mercado de tecnologia agora é talvez domar o foco. Porque as opcionalidades, a quantidade de oportunidade, de maneiras de fazer diferente a mesma coisa, pode te consumir mais tempo do que atingir o resultado. Então, eu acho que foco, apostas rápidas, definir modelo de trabalho, talvez um ways of work no ambiente técnico, talvez seja o válido, né? Porque da mesma forma que a gente está falando aqui de uma suíte de ferramentas hoje, por exemplo, com um desenvolvedor que vai fazer um código, se você me chamar para a gente conversar daqui a 2, 3 meses, talvez a gente esteja com... Mudou muita mais coisa. Alguma opção, né? Então, a questão é abraçar a mudança, se permitir a fazer o diferente, mas tentar preservar o foco. Não significa definir foco, escolher e achar que aquilo lá vai ser o teu meio de atuação no ambiente tecnológico por longos meses ou anos. Não. Monitoramento constante do que vem de novo, mas tentar preservar, porque se você sempre ficar tentando fazer o melhor, a captura de valor não vai acontecer. Você vai ser visto como uma pessoa que só testa modelos, mas não gera valor a partir de modelo. E isso me parece que é válido tanto no profissional, da pessoa para a empresa, né? Mas também da pessoa com a pessoa, né? Ela pode ficar... É o FOMO, por um lado, e o JOMO, né? O Join Off Missing Out. Ou seja, eu estou feliz, não olho tudo aqui porque não dá tempo, o que eu tenho, estou bem. Estou feliz de estar fora dessa confusão, mas tem que ter um pouco de sentimento. Cara, eu estou olhando o que está acontecendo no mundo, né? As pessoas me perguntam, né? Então, uma pílula para fechar aqui. As pessoas me dão feedback. Roberto, você é um cara que sempre tem muita informação atualizada, né? Eu acho que tem menos... A forma como eu me alimento de conhecimento tem menos a ver com a quantidade e mais com a qualidade. No momento que a gente está, as poucas escolhas certas que a gente faz de base de informação para começar o dia fazem total diferença do que ler 10 fontes com baixo insignificante. É muita informação. Né? Eu tenho uma rotina que eu acordo de manhã, antes de sentar na mesa, começar a trabalhar, fazer reunião com o funcionário. Tem pelo menos 3 ou 4 newsletters. Quem quiser depois saber quais, pode me chamar no LinkedIn que eu compartilho. Não vou fazer propaganda aqui porque eu não estou autorizado. Mas 4 a 5 newsletters que eu consumo mais ou menos 30 minutos de manhã antes de começar meu dia, que fazem total diferença na forma como eu encaro, sabe, a rotina do meu trabalho. As pessoas me ligam muito para se aconselhar, pedir informação, pedir uma opinião. E eu sempre tenho algo um pouco mais atualizado porque me proponho a ter isso comigo mesmo, de estar atualizado do que está acontecendo. Como hábito. Mas fontes boas, não fontes que são distrativas, que falam de coisas que não vão mudar o meu ponteiro como profissional. E pegando essa palavra fontes, né, e usando novamente com agradecimento, acho que o propósito do Movencast é isso, trazer fontes produtivas que de fato geram frutos, né, e que não são teorias, né? Legal. De fato, aí na sua carreira, a gente nem explorou tanto, você conquistou muita coisa, né? Para quem estiver em casa, lá, dá uma pesquisada. Não foi pouca coisa que ele conseguiu, e não só numa indústria, que mostra uma fortaleza, e de que essa técnica que ele traz, essa habilidade que ele traz, permitiu ele a tocar várias indústrias e ter resultados bem acima da média. Te agradeço novamente. A gente termina esse episódio aí com super dicas. E o agradecimento aí por vocês em casa aí estarem acompanhando a gente aí. A galera toda aí do Movencast agradece. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado, hein?